Você acredita que melhorar a comunicação dentro de uma instituição de saúde salva vidas? Porque hoje eu vou mostrar para vocês um tema extremamente importante: a comunicação da equipe assistencial. E hoje nós vamos falar sobre o silêncio mata. Dentro de instituição de saúde, o silêncio na comunicação pode ser vital ou fatal para a recuperação de um paciente. Veja, algumas estatísticas são cruéis e eu vou começar com uma estatística médica. 60% do primeiro desvio do diagnóstico correto é falha de comunicação na relação médico-paciente. 60% do primeiro desvio de um diagnóstico correto. Isso é tão importante porque mostra que comunicação precisa ter um cuidado a mais. E como nós vamos sair dessa armadilha? Porque parece um beco sem saída. A má comunicação, de fato, é um beco sem saída. E que, lamentavelmente, acaba interferindo na conduta terapêutica e, às vezes, na vida ou na morte de um paciente. Sair desse beco sem saída tem que ter coragem e, mais que coragem, precisa ter ações concretas. Vou dar um exemplo para vocês que ficou mundialmente famoso. Talvez algumas das coisas que eu vou falar a partir de agora você já faça no seu hospital, porque lá atrás um hospital, a Clínica Mayo, nos Estados Unidos, resolveu atacar esse problema de uma vez por todas. E para poder avançar nisso, ela trabalhou com 4 linhas de ação. A primeira linha foi tirar tudo que é papel e transformar isto em informação online para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, gestores, para que todos estivessem tendo um retorno online de como estava o paciente. Esse primeiro mundo digital que a Mayo fez foi um marco decisivo na melhoria da informação atualizada sobre cada um dos seus pacientes. Além de uma ferramenta que possibilitou a unificação da comunicação de maneira digital sobre o paciente, a Mayo também investiu pesado no que ela chamou na época de round interdisciplinário no início e no final dos plantões, tanto da assistência, enfermeiros, quanto médicos. E nesses rounds, ou seja, nessa visita, muitas vezes beira-leito ali, não era só o médico, era o médico e toda a equipe interdisciplinar, ou equipe multi, como a gente conhece aqui no Brasil. Ou seja, o enfermeiro, a fisioterapeuta, o fono e etc. Tudo isso para a gente poder ter, ao final, uma comunicação integrada sobre aquele paciente, qual é a melhor conduta naquele plantão para continuar cuidando daquele ser humano. O terceiro pilar de ações, do conjunto de ações da Clínica Mayo foi, além do mundo digital, trabalhar fortemente a capacidade, a habilidade de comunicação assertiva entre médicos, enfermeiros, administradores, gestores, entre todos dentro do hospital. Por quê? Porque não adianta a gente ter tecnologia e na hora de uma emergência o médico se comunicar mal com uma enfermeira ou uma enfermeira se comunicar mal com outro profissional da área da saúde que é vital naquele momento importante. Mais do que isso, eles trabalharam a questão da empatia na comunicação e da validação das mensagens. Porque a gente já falou aqui em outros podcasts e se você ainda não assistiu, procura aqui na lista dos 80 podcasts que a gente já tem. Tem 3 ou 4 que são sobre comunicação e que ajudam você que é líder a melhorar alguma estratégia específica para que você tenha resultados ainda mais positivos. Nesse sentido, o que a Mayo fez? Treinou esses médicos. No fundo, o que a gente espera quando a gente está deitado num leito de hospital? E todos nós, você que está me ouvindo, um dia vai estar debaixo desses lençóis. Eu acho que nós que somos da área da saúde, a gente vai conseguir perceber que o caos na comunicação entre as equipes que entram e saem do quarto ou da sua terapia intensiva
é ainda mais caótico do que a gente imaginava. Às vezes é capaz de dar aquela sensação de que tudo que eu queria nesse momento é que o médico ficasse 15 minutos com calma comigo, que ele tocasse no meu ombro, que ele se aproximasse mais, que ele me dissesse todo o raciocínio médico que ele fez em cima da minha doença, quais são as alternativas, qual é o tratamento proposto, o que vai acontecer, se tem efeitos colaterais e quais são os próximos passos. E que depois desses 15 minutos esclarecedores, no meio dessa confusão de informação que chega pela enfermagem, chega pela nutrição, chega pelo médico, chega pelo outro plantonista, chega pelo cirurgião, no meio dessa confusão toda, ele saísse da minha presença com já um tratamento encaminhado e, se possível, com um sorriso. Era tudo que eu, talvez, como paciente, nesse momento gostaria. Por isso, a Maio investiu pesadamente em capacitar seus médicos, seus enfermeiros, seus líderes, para que esse tipo de comunicação acontecesse com mais frequência. Comunicação assertiva e empática. Por último, a instituição nos Estados Unidos criou protocolos de comunicação em situações de crise. Por exemplo, quando há uma mudança abrupta na conduta daquele paciente ou no quadro daquele paciente, quando de repente não estava programada e foi necessária uma cirurgia de emergência. Nessa hora, os protocolos de comunicação são rigorosos. Justamente para quê? Para que não haja mais informação desencontrada do seu técnico de enfermagem, da enfermeira do plantão, do médico plantonista e do cirurgião que agora está operando o meu pai. Para que esses protocolos funcionem, é muito importante que existam regras claras e que as pessoas conheçam, tenham acesso a esses protocolos e façam simulações realísticas. Resultado final da comunicação no hospital, na Clínica Maio, nos Estados Unidos, depois dos 4 pilares, os 4 conjuntos de ação, a Maio conseguiu estatisticamente reduzir em 30% os erros de diagnóstico, de conduta e de reclamação de pacientes. Por quê? Porque esses 4 pilares fortaleceram a comunicação não apenas do médico e na relação com o paciente, mas muito mais do que isso, fortaleceu a base da equipe multidisciplinar para que ela pudesse oferecer informação com qualidade, informação segura, informação dentro de um protocolo de situações de crise, nos quais nós sabemos o que dizer, como dizer e quando fazê-lo. 5 minutos de gestão. Se vocês estão ainda sofrendo no seu hospital com comunicação, está na hora de pensar em reunir esse time e mudar o cenário, mudar a regra do jogo. Por isso, lembre dos 4 pilares e comece devagarzinho, dentro da sua realidade, a fazê-los acontecer.